Ele quer que você aprenda, que você coloque em prática aquilo que ele ensinou. O que é a prova? O professor dá uma lição, você escreve no seu caderninho, você vai para casa, você relê o que você escreveu, e na prova você é testado. Muitas vezes, pedimos para não passar por provas. Será que estamos pedindo certo? Ah, Helder, que hipocrisia da sua parte. Tiago é hipócrita? Paulo é hipócrita quando falou a mesma coisa? O livro de Hebreus ontem falou a mesma coisa? Em que Deus quer lhe fazer forte, em que Deus quer lhe forjar, para que você não brilhe, para que você não se exalte, se orgulhe da sua vitória, mas para que você entenda a palavra que é repetida em todas as cartas que nós lemos de Paulo, na carta que nós lemos ontem em Hebreus e que lemos de novo hoje aqui, para que você encoraje a outros, que você ame a outros, que você tire o seu olho do seu umbigo e levante o seu olhar para o redor, para a comunhão, para aqueles que estão ao seu lado. Deus não deixou Elias na caverna, choramingando. Deus não vai deixar você no seu quarto escuro. Deus não te criou para te deixar você apenas murmurando, se achando incapaz. Tiago é mais uma carta que te faz entender que você precisa levantar. Tiago é mais uma carta que te faz entender que você precisa praticar tudo aquilo que você está recebendo de teoria e transformar essa teoria em comportamento. Nós lemos em Lucas o exemplo do bom samaritano. O primeiro que desce era o fariseu. O fariseu conhecia todas as escrituras de cabo a rabo, datas, cor da terra, cor da túnica, qual era a planta em que o Senhor apareceu para Moisés. Mas, quando ninguém estava ouvindo, mas quando somente ele estava descendo a rampa e viu um homem ferido, o fariseu, conhecedor da palavra, passou de lado, atravessou a rua, orou à distância. Deus te abençoe, meu irmão. Que outra pessoa venha me ajudar. Nem isso fez, porque a palavra não fala isso. É já eu aqui aumentando algo. Segunda pessoa que desce, o diácono. Diácono não, é o levita, aquele que trabalhava na obra. Dia após dia, abre igreja, fecha igreja, liga o ar-condicionado, controla o fluxo da igreja, está prestando atenção lá ao pastor, está prestando atenção no som, sozinho, descendo a rua, sozinho, quando ninguém o vê, quando ninguém o dá parabéns pelo seu trabalho, ver uma pessoa ferida, passa de lado. Que nós não sejamos como esses homens, mestres da lei, apenas. E quando provados, quando colocados à prova, sermos reprovados. Todo cuidado, irmão. E é isso que Tiago faz nessa carta. Essa carta não tem um destinatário como as outras que nós lemos, que tinha especificação. Né? Essa carta é para Tito, essa carta é para Timóteo, essa carta é lá para os Colossenses, que eu nunca tive lá, mas eu quero que você mande essa carta para eles. É para o pessoal de Éfeso, é para os romanos, é para os hebreus. Aqui, Tiago faz uma carta aberta para todos aqueles cristãos. E ele até intitula aqui, As 12 Tribos de Israel. Nós já lemos sobre o Tiago algumas vezes. Quem assistiu os filmes viu a importância de Tiago. Tiago é aquele em que Pedro e Paulo se reportam para pedir até como fazer. Tiago é aquele que encabeça o concílio lá em Jerusalém, dizendo, não, só vamos continuar falando para judeus da palavra.
Somente nós vamos nos relacionar com os judeus. E vem Paulo, traz aquele alvoroço à mesa, coloca a novidade, e um Pedro mexido lá por Atos 10, da visão, da experiência que teve com Cornélios, diz, realmente, Paulo está certo. Eu tive uma visão. Precisamos expandir a palavra a outros, não só os circuncidados. Precisamos expandir o evangelho a outros, porque eu vi o Espírito Santo descer sobre os gentios. Eu estava lá. Por eu não estar numa sinagoga, por eu não estar no culto, apenas olhando para a Bíblia, eu consegui ver de forma prática o que é o agir de Deus. E eu me permitia isso. Porque Pedro é buscado em casa e vai até a casa de Cornélios. Nós vemos em outros momentos Tiago ser o catalisador da prisão de Paulo, quando Tiago, ainda preso a uma religiosidade judaica, fala: Paulo, beleza, você chegou aqui em Jerusalém, mas eu preciso que você demonstre que você ainda tem os princípios judaicos em respeito a eles. Preciso que você vá para o templo e fique lá 7 dias fazendo um procedimento judaico que não cabe dizer aqui, mas constituía em ficar 7 dias, raspar a cabeça. E é nesse procedimento judaico em que Paulo é acusado de estar levando alguém que não é judeu para o templo e é preso, e tem toda aquela conversa que ele vai subindo de instância em instância até chegar em Roma. E nós entendemos ontem por que ele chegou em Roma. Ficou claro para nós o motivo de Paulo estar em Roma ontem em Hebreus. E quem não esteve aqui, assista o vídeo. E nos somos colocados na sequência daquela carta de ontem, que acredito que impactou a muitos, a carta de Tiago. Basicamente, tentando reafirmar, colocar mais um pilar na sua fé. Ontem, lemos uma defesa da fé, não a defesa de Cristo, uma defesa da fé particular e pessoal. Por que você tem fé? Por que você crê? E aqui, ele diz que apenas a fé, sem estar conjugada com ações, porque eu tenho fé que eu vou me alimentar hoje à noite, ou eu tenho fé que eu vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, que eu vou pagar o meu boleto da minha casa mês que vem. Mas se eu não trabalhar, e se eu ficar de braços cruzados os 30 dias, a fé de nada vale. É um Tiago, entendendo e nos colocando em ação, mas deixando claro que a nossa ação não é para ser exaltado, não é para ser reconhecido em nossa comunidade. É para que eu encoraje a outros, para que eu faça a palavra se multiplicar, que eu me divida para que cresça. Eu vou voltar rapidamente aqui o texto, que o tempo já está passando. Tiago começa no capítulo 1 falando: irmão, se você pensa que você peca porque você é tentado pelo diabo, afaste-se de você. Você peca porque você tem um livre-arbítrio para pecar e você escolhe pecar, porque Deus não te tenta, mas você escolhe não vencer a tentação. Tiago é seco, não tem arrudeio. A tentação vem de Deus, perdão. E quanto a vocês que forem tentados, nunca digam: essa tentação vem de Deus, porque Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda a dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio da sua própria palavra. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos o seu primeiro fruto. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhe foi implantada no seu coração, pois somente ela pode salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham a palavra em prática. Do contrário, meus irmãos, só enganarão a si mesmos,
Pois se ouvir a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece da imagem que viu. Está escrito aqui, Tiago 1:24. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que nos liberta, perseverarem nele e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Mas, se algum de vocês se afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. A religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Para Deus, a verdadeira religião é estar envolvida em obras em que você pode cuidar de órfãos e viúvas em suas dificuldades e você não se deixar corromper pelo mundo. É algo diferente do que nós estamos lendo aqui e que a gente faz o apelo diariamente. Coloque mais de Deus em seu dia para que você entenda que você não precisa de um radar para andar 80 quilômetros, que você não precisa de um guarda-reio para você não passar direto na curva. A lei existe, mas é você que escolhe não precisar conhecê-la ou usá-la. E Tiago dá um exemplo aqui no capítulo 2, em que ele coloca uma pessoa rica e uma pessoa pobre entrando numa igreja, no culto, e como é a nossa postura diante dessas duas pessoas e como nós agimos de forma inconsciente. E ele usa aqui a palavra preconceito. A gente nem sabe, mas a gente tende. Eu não estou dizendo aqui plural, não estou dizendo que isso acontece não, gente, mas é Tiago trazendo exemplo prático para nós, que muitas vezes estamos seguindo preconceitos nossos e afastando quem precisa estar na igreja e colocando para dentro lobos, afastando mulheres divorciadas, afastando pessoas que estão lutando com vícios pesados como drogas, pornografia, traição, afastando, julgando nós sermos melhores que eles. E eu volto para outra parábola, a parábola do filho pródigo. Quando o filho mais velho disse que o filho mais novo, que foi ao mundo e voltou, não é digno de estar à mesa do pai. Eu, envolto na minha religiosidade, acredito que aquele que quer se reconciliar com o pai não tem o direito de estar do meu lado, fedendo a cerveja, a cachaça, ou vestindo a roupa devassa, ou até mesmo transfigurado de mulher, mas aos prantos, pedindo perdão. Como nós agimos? E como nós agiríamos com essa pessoa quando não houvesse testemunhas ao nosso redor? Parábolas, parábolas, que precisam ficar na sua mente, para que você entenda o norte do que Deus quer de você. Deus não quer que você seja um decorador de versículos. Deus não te quer no banco todo domingo, esquentando o banco. Ele te convida à prática. Ele te convida à ação. Jesus te convida à ação. E vocês vão entender um pouco mais quando vocês se permitirem abrir o seu livro de Marcos e ler com sua esposa, ler com seu filho. Um Jesus de ação. Um Jesus de sinais e milagres. Um Jesus de ensinamentos claros. Não permitam que passe mais tempo, que sua família não tenha um contato com esse Jesus da fonte, sem nada processado. Sem dúvida, quando vocês fazem algum tipo de acepção, ou quando vocês não obedecem à lei do reino conforme as escrituras, quando vocês negam o mandamento e regra de ouro de Deus, ame o seu próximo como a si mesmo, mas mostram favorecimento a algumas pessoas, dentre a outras, cometem pecado e são culpados por transgredir a lei. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado para desobedecer todas elas. Pois aquele que disse, eu não cometo adultério, mas eu mato, de fato transgrediu a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se que serão julgados pela lei que o liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Como vê, irmãos, a sua fé e suas ações atuam juntas. E assim, ações tornam a sua fé completa. É como acontece exatamente com a Escritura dizem. Abraão creu em Deus e foi assim considerado justo.
Ele foi chamado de amigo de Deus. Veja, como somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. E aí você para pensar, por que Abraão foi declarado justo? Porque ele obedeceu quando Deus falou, sai de sua casa. Quando ele foi hospitaleiro, quando recebeu aqueles 3 homens, naquele sol de meio-dia, para sua casa, e recebeu a informação. Quando ele obedeceu a Deus, quando foi pedido seu filho como prova da sua fé. Porque Abraão poderia falar, tá bom, Deus, você quer matar Isaac? Você quer que eu leve Isaac em sacrifício? Tá bom, passa amanhã, viu? Passa aqui amanhã, porque hoje não vai dar não, Deus. Choveu e todos os gravetos aqui tá molhado, Deus. E graveto molhado demora demais para poder pegar fogo. E você quer que eu faça um sacrifício com meu filho, cortando ele, tirando as vísceras e colocando as vísceras numa fogueira. Mas como tá molhado, Deus, aqui os gravetos, eu não vou conseguir fazer. Abraão falou isso com Deus lá em Gênesis 22. Nós falamos isso às vezes quando ouvimos coisas de Deus e não assim o fazemos? Ou somente acontece comigo? Quando eu fico buscando na mente aquela... Não vou ligar agora, não. Amanhã eu ligo para ele. Não vou abençoar aquele irmãozinho, não. Não, outro irmão vai fazer. Será que Deus quer isso mesmo de mim? Será? Ele traz. Assim, precisamos entender que foi declarada a sua fé por causa das ações. Quando escolhemos... Perdão, me perdi aqui. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso. Vocês não entenderam que a fé sem obras é inútil. Ele continua, e ele traz assim, um exemplo aqui na Bíblia que a gente segue. Um exemplo assim. Deus pode permitir que seu servo seja bem-sucedido depois de tê-lo disciplinado, a ponto tal que ele não precise ser bem-sucedido para ser feliz. O homem que se deleita com sucesso fica abatido diante do fracasso. Ainda é um homem carnal. Na melhor das hipóteses, seu fruto terá um bicho dentro. É aqui, nessa mensagem, dizendo: Deus, eu estou fazendo isso e não estou tendo resultados. As minhas obras que eu estou tentando fazer não têm frutos. O que é que eu faço, Deus? E aqui é Deus falando com você. Você não faz para receber mérito nenhum aqui na terra, nem aplauso, nem tapinha nas costas. Você faz porque é sua obrigação fazer. Você está aqui com os 2 braços, 2 pernas, respirando para propagar a palavra, para encorajar os outros. E pode ser que o outro, assim, se afaste, mas é nossa função, assim como lá em Lucas, quando os 4 amigos pegam o aleijado e levam a Cristo. A nossa função, a nossa obrigação é levar pessoas a Cristo, apresentar essas pessoas a Cristo, mesmo Cristo já as conhecendo. E é Cristo quem pratica, é Cristo quem constrói, é Cristo quem estabelece a cura espiritual, física e emocional naquela pessoa que você levou. Não fique preocupado porque você chama aquele seu irmão todo dia para estar aqui. Não fique preocupado porque seu filho não quer ler. Continue. Peça em oração para que você tenha novos instrumentos, mas não se abata. Não se abata. Aí Tiago continua falando sobre a questão da língua. Ele cita, e a gente observa que ele não fala muito da imoralidade sexual como Paulo, ele trata mais algo assim da igreja, né? Do que algo que é muito comum, ficar falando mal. E eu falo comum porque eu também faço isso, e essa semana eu tive uma experiência fantástica, e em outro momento eu falo sobre isso. E assim, bênção e maldição sai da mesma boca, meus irmãos. Isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Capítulo 4, ele traz essa questão que eu comecei lá atrás, né? A gente pede errado, a gente pede as coisas corretas, a gente está conseguindo colocar em oração aquilo que de fato é para ser colocado em oração.
Quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dá prazer. Se desejam ser amigo do mundo, se tornam inimigos de Deus. Por que você pede certas coisas? Para você ter um status? Por que você pede determinadas coisas? Você realmente precisa daquilo para ser validado no seu meio? É um Tiago lhe confrontando o nosso mundanismo, o nosso materialismo atual. Eu preciso ter para ser reconhecido por ter e não pelo que eu faço? Irmãos, não fale mal uns dos outros, cabe-lhe, porém, praticar a lei e não julgá-lo. Portanto, que direito tem você de julgar o próximo? E ele traz ainda aqui um outro confronto em que a gente precisa realmente ter temor a Deus e confiar a Deus e deixar um pouco de lado essa questão de que eu decido onde eu vou estar amanhã, eu decido o que irei fazer amanhã. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Coloca isso na sua vida. Se o Senhor quiser, se Deus quiser, antes de qualquer pronúncia de sua palavra. Não é fácil. Eu não consigo fazer ainda. E espero que alguns aqui eu já vi fazerem. Mas coloquemos esse temor e dependência de Deus em nossos desejos. Muita gente fala, eu orei a Deus para poder Deus me dar resposta e Deus não falou comigo. Será porque estava pedindo errado? Ou será porque não esperou? Porque você faz a ligação para Deus, Deus desliga. Quando Deus ia falar, você desligou o telefone, você já saiu do momento de oração. Deus, poxa, eu queria falar tanto com esse cara, velho. E ele já foi. Ele largou aqui o áudio de 15 minutos e foi embora, velho. Só pediu. Quando eu vou falar, o cara desligou. Tá aqui, a mensagem não tá indo mais para ele. É Tiago falando com você hoje. Lembre-se de que pecado é saber o que fazer e não fazê-lo. Pecado, está em dúvida? 4:17. Está literal aqui. Lembre-se de que pecado é saber o que deve ser feito e assim não fazê-lo. Finaliza, e ele vem trazendo para os irmãos, né, com a carta aberta, que considerem a felicidade de viver firmes, pois as aflições virão, gente. As tempestades virão em nossas vidas. Ele traz o exemplo de Jó, e ele fala, algum de vocês estão passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unja. Portanto, confesse os pecados uns aos outros. Como eu vou confessar pecado um ao outro se eu não me coloco em situação de comunhão, de oração com irmãos? Como eu vou confessar pecados um com os outros se eu só vou para a igreja 18, saio 20 e vou para casa comer pizza? Como eu vou confessar meus pecados ou entender o que o irmão está passando e eu passando para ele? Como? Em que momento do meu dia? Se eu não me coloco nessa posição? Você acredita mesmo que o modo que você está levando a sua vida cristã é um modo de vida madura? É como está nas Escrituras? Se arrepiando atrás de congresso e congresso, se arrepiando através de profeta e profeta, que usa táticas diversas para te arrepiar. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, e não choveu durante 3 anos e meio, então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saiba que quem o trouxe e quem trouxer pecador de volta para o reino de Deus, além de salvar essa pessoa da morte, trará o pecado de seus pecados, ou trará o perdão dos seus pecados. E a gente vai para Judas, coincidentemente, um livro de um outro irmão de Jesus, outro meio-irmão de Jesus. Eu não vou entrar na discussão, será mais novo ou mais velho, mas está escrito que era irmão de Jesus. E ele fala, Judas, irmãos, eu queria escrever sobre outra coisa aqui. 1:3. Amados irmãos, embora eu, Judas, amados irmãos, insistam que vocês defendam a sua fé de uma vez por todas. Como foi confiado ao povo santo,
pois, alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite nos levar uma vida imoral. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições, celebração do amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-lo naufragar. Amados, lembre-se que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer desejos perversos. Esses zombadores provocam divisão entre vocês, determinam denominações diversas. Ah, eu não vou lá não, porque lá o pessoal senta dividido, mulher de um lado, homem para o outro. Eu não vou lá porque o louvor lá não me canta. Eu não vou lá porque lá a gritaria é retada, o som é alto demais, eu não consigo o pessoal ficar rodando. Eu não vou lá porque o pastor é muito manso, ninguém dá um glória a Deus, fala a Deus. A gente escuta isso o tempo todo de nossos irmãos. E é incrível como a gente escuta isso e os irmãos gostam desse barrismo, desse timismo. A minha é melhor que a sua. Mas se enganam que todos estão embaixo do mesmo guarda-chuva. Que poderiam se unir e fazer muito maior, muito mais para com Deus. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros. Mas vocês, amados, encorajem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que o Senhor Jesus lhe dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam. Tenham compaixão daqueles que vacilam. Resgatem outros, tirando da chama do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, porque sabe que não vai, mas tenham misericórdia. Mas façam isso com grande cautela, odiando apenas os pecados deles e não a eles. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los a com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. É uma carta pequena, irmãos, mas é uma carta fantástica. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, que por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e autoridade pertencem a Ele, desde antes todos os tempos, agora e para sempre. Amém. E para vocês, meus irmãos, como é que foi a leitura hoje? Repetitivo.